vocês. Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia para todos. Paz do Senhor para aqueles que estão em casa, bom dia. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus, nós vamos ler 3 passagens da carta aos Hebreus. Uma no capítulo 11, outra no capítulo 12, outra no capítulo 13 de Hebreus. A primeira é 11, 9 e 10. Hebreus 11, 9 e 10. O texto nos diz o seguinte: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Capítulo 12, verso 22, da mesma carta, vamos também ler esse versículo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva. E 13 e 14 da mesma carta, nós vamos ler e em seguida vamos estar orando. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Amém? Vamos orar neste momento. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós adoramos o Teu nome por esta manhã maravilhosa, pelo grande privilégio, Senhor, que Tu nos concedeste de estar aqui na Tua casa e podermos, ó Deus, cultuar a Ti, adorarmos a Ti na beleza da Tua santidade, ó Deus. Quero Te agradecer pela vida de cada um dos irmãos aqui presente, por aqueles que não puderam estar, por aqueles que estão viajando, que Tu possa estar, ó Deus eterno, visitando a cada um dos Teus filhos. Abençoa-nos nesta manhã, abre o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra e que aquilo que Tu tens, ó Deus, para o nosso coração, para as nossas vidas, Tu possas estar ministrando de uma maneira especial para a glória do Teu nome. Eu amarro no mundo espiritual toda força contrária, tudo aquilo que não procede de Ti, que seja, ó Deus, amarrado neste momento, e que cada coração e mente seja trazido cativo a Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos, por favor. Estamos sentindo hoje a falta de muito das nossas irmãs, viajaram, estão ali no entroncamento, não é? Há um evento de mulheres ali, e algumas irmãs e irmãos também decidiram viajar hoje. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, e a palavra do Senhor será ministrada, será pregada. Meus queridos, nós lemos aqui 3 textos que vamos estar debruçando sobre eles nesta manhã, tentando compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. Na última vez que ministrei aqui, trouxe aqui uma consideração dos últimos capítulos da Bíblia, que são os 2 últimos capítulos do livro do Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22 do livro de Apocalipse. E nós falamos um pouco, demos aqui uma introdução a respeito de Jerusalém, né, da cidade de Jerusalém, da Jerusalém celestial. E hoje eu quero continuar dentro dessa linha e para isso trouxe aqui esses 3 textos. Mas antes de continuarmos com a nossa consideração a respeito desse tema tão importante, que eu julgo que nele está centrado tudo aquilo, e o cristão, quando conseguir compreender isso, vai compreender melhor a sua vida, a sua caminhada aqui neste mundo. Eu estava ali sentado enquanto o louvor cantava, e que louvor, né? Tocou muito o nosso coração, abriu-nos, de fato, para a adoração ao Senhor, né? Para esse céu que desce, não é? Esse céu que desce sobre nós, essa unção do Espírito de Deus, e que nos faz entender o que está por vir. E eu estava me lembrando de um fato que ocorreu na minha vida. Eu tinha 14 anos e, com essa idade, eu perdi uma pessoa muito querida, uma pessoa que era muito cara para mim, uma pessoa muito especial, e eu tinha 14 anos. E a minha cabeça, é claro, era uma adolescente, mas a minha cabeça era uma cabeça para além, não é? Para além dos meus dias. Eu costumo dizer que eu não tive assim infância e nem adolescência, não é? Eu tive que começar a trabalhar muito cedo, tive que começar a viver, estar em função das coisas muito cedo.
E quando perdi essa pessoa muito querida, ela morreu com 88 anos. Era uma pessoa muito querida, morreu com 88 anos. Mas dentro de mim, uma dúvida muito grande instaurou no meu coração. Por quê? Porque ele era muito bom. E para mim ele tinha que viver para sempre, ele não podia morrer. Era uma pessoa que tinha que viver para sempre. Porque era uma pessoa muito agradável, muito boa. E morrer como morreu, e eu assisti ali a morte dessa pessoa, desse ente querido. E eu pensava comigo, do que adianta a vida? Para que nascer? Se o máximo que você consegue viver, a Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 anos, alguns por sua força chega aos 80 anos, mas o que se pode esperar de quem chega aos 80 anos é canseiro e enfado, porque passa muito rapidamente e nós voamos. E sem conhecer a Bíblia, eu não era crente nesse então, eu pensava, de que vale a vida? Por que eu nasci? Para viver, morrer, e basta uma geração e eles já vão se esquecer de mim. Ninguém vai se lembrar mais. Vai passar uma geração e esse homem tão bom, que fez tanta coisa boa, ninguém vai se lembrar dele mais. A sua história nunca mais será contada, ele será apagado de tudo. E eu olhava para a vida e dizia, não faz sentido viver. Não existe sentido para a vida. Se a vida termina aqui, não existe sentido. Não faz sentido. Porque, por melhor que você seja, mais saudável que você seja, vai acontecer de um dia você defrontar com a morte. O homem que mais viveu, o Matusalém, viveu 969 anos. Mas a Bíblia diz que ele morreu. Acabou os seus dias. Não é? E o mundo continuou, a história do mundo continuou. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu pude entender isso aí. Que a vida, ela não termina aqui. Essa passagem que temos aqui é apenas um hiato de tempo que Deus nos dá a oportunidade para construir a nossa eternidade, para investir naquilo que está por vir. E quando eu olho para a igreja hoje, e essa madrugada eu estava orando e pensava nisso, quando eu olho para a igreja hoje, tão preocupada com a vida material e com as coisas deste mundo, se esquecendo das coisas celestiais, há uma tristeza muito grande no meu coração. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer, se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens, se a nossa esperança em Deus estiver circunscrita a esta vida. Porque tudo passa, meus queridos. A vida passa. Agora, a vida eterna, essa não tem fim. Jesus veio trazer essa vida eterna para nós. Esse privilégio de viver eternamente. Ele vai dizer para Marta o seguinte, Marta, olha bem, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Ela diz, Senhor, eu creio que os mortos ressuscitarão nos últimos dias. Mas o Senhor não estava falando disso. Ele estava se referindo à vida eterna que recebe todo aquele que crê em Jesus Cristo. E é para essa vida que precisamos viver. Amém? Então, quando nós consideramos esta cidade, que é a Nova Jerusalém, né? E antes de entrar aqui na palavra propriamente dita, eu quero trazer aqui uma palavra muito séria sobre o propósito que eu tenho trazido essas meditações, porque Deus falou comigo muito claramente a respeito disso, né? Eu quero primeiramente que você entenda que isso não é só um ensino. Eu não estou aqui trazendo um ensino para vocês. Não estou trazendo aqui como se fosse uma série de mensagens sobre um tema, não é isso. A minha convicção é que isto é uma palavra de Deus para este tempo, e o tempo em que estamos vivendo é um tempo muito sério. Por quê? Porque nunca em todo tempo se viu um povo tão amarrado à terra como é o povo do nosso tempo. E em Apocalipse 12 a Bíblia diz, ai, ai, ai dos que habitam na terra. E a tradução correta seria, ai, ai daqueles que vivem para a terra, que vivem para este mundo.
cujas pegadas e cujos princípios são deste mundo. Amém? Estamos vivendo no tempo mais sério da história da humanidade sobre a terra. É muito sério isso que eu estou dizendo. Se soubéssemos o que está acontecendo, irmãos, no mundo espiritual, neste momento, e as conspirações que estão acontecendo, se você conhecesse o que está nos bastidores de muitos poderes que hoje atuam no mundo, vocês diriam que o dia da volta de Jesus, o pastor Hélio falou sobre a volta de Jesus aqui, não é? Que esse dia não vai demorar muito. As coisas que estão acontecendo sinalizam muito visivelmente para nós que muitos dos vivos que hoje estão aqui verão a grande mudança neste mundo. E eu vou dizer uma coisa que não é a título de profecia. Eu não estou profetizando aqui. Eu quero simplesmente dizer, eu como estudioso da Bíblia e dos tempos, eu encaro o momento que estamos vivendo. Daqui a 20 ou 25 anos, esse mundo vai passar por uma grande transformação. Uma grande mudança vai acontecer no planeta Terra. E talvez vocês, jovens, vão estar lá, vão presenciar isto. Muitos de nós de meia idade, talvez ainda estaremos aqui para ver isso. Essa grande mudança que vai acontecer. Eu não estou exagerando se disser que alguns de nós, até mesmo nós que já temos, eu já estou quase chegando aos 60, ainda presenciaremos esse momento. Isso significa que isso poderá acontecer na vida das pessoas muito antes do que nós esperamos. Não é o meu desejo aqui ser alarmista, irmãos. Eu não prego assim, eu não sou esse tipo de pregador. Eu não quero ser alarmista com nada, mas o que eu acabei de dizer é muito provável e é muito possível que vai acontecer neste mundo, se os prognósticos em relação ao que está acontecendo se concretizarem. Na minha visão, como aquele que está atento ao mundo espiritual, eu passo horas com Deus todos os dias para conseguir ver o que está acontecendo e poder entender um pouco daquilo que está acontecendo à nossa volta. Muitas coisas estão acontecendo no mundo, fazendo que o tempo fique muito curto. Há muita maldade no coração dos homens, que está encurtando o tempo. O profeta, um dos profetas menores diz que chegará o tempo em que quem semeia vai alcançar o que colhe. Isso significa que o tempo vai ser encurtado. E há uma pressão violenta, chamada pressão dos tempos, que está sobre o planeta. E não é só você, crente, que sente, é todas as pessoas sentem. Seja crente ou descrente, nós estamos no mesmo barco. A única diferença é que nós temos esperança e eles não. Você sabe que o seu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. E ainda que o seu corpo desça à sepultura, em seu espírito você adorará a Deus, como disse Jó. A nossa esperança está sempre no Senhor. Eu volto a dizer, irmãos, eu não estou profetizando aqui, para que ninguém no futuro venha dizer, o pastor falou isso, e ele profetizou isso. Quando profetizo, eu falo que eu estou profetizando. Eu estou dizendo o que eu sinto no meu coração, diante daquilo que está diante de nós. Eu peço a vocês, se não fazem, façam-o. Ore por Israel, ore pela paz na Palestina, ore para que as coisas caminhem de uma forma diferente do que está caminhando nesse momento. E eu quero repetir isso para vocês. Isso não é um ensino que eu estou vos trazendo. Não é um estudo bíblico que eu estou trazendo para vocês. Isso poderia ser uma mensagem do Senhor para preparar-nos para o que está vindo e para o que está batendo às nossas portas. E eu quero que você pense nisso. Eu quero que você comece a pensar no céu como o seu futuro lar, ou como o seu presente lar. Por que não dizer? Quero que você olhe e viva neste mundo como não sendo deste mundo,
como não pertencendo deste mundo, como o próprio Cristo disse. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 16, 17. O Senhor está bradando na terra, a voz profética está ecoando por todos os lados. Aleluia. Esse assunto que eu estou vos trazendo está no centro de todos os demais assuntos. A gente muitas vezes somos levianos e vamos seguindo o caminho da maioria, que estão falando de coisas passageiras e a gente segue isso. Mas Deus nos chamou para ir ao cerne daquilo que realmente está acontecendo e vivermos de acordo com esta graça. Aleluia. Porque há algo que governa toda a história. E eu disse isso na semana passada. E o que governa toda a história é a natureza de Deus. Deus mede tudo segundo a sua natureza. E a natureza de Deus é pura e santa. E muitas vezes Ele está olhando para nós, e eu não sei como Deus está olhando para você. Eu não sei como Deus está olhando para aquilo que tu fazes, para Ele. Eu não sei como Deus está olhando para aquilo que você, como crente, está fazendo para Ele. O certo é que o olho de Deus é puro e santo, e Ele avalia as coisas segundo a sua natureza. Amém? Observe que quando Deus criou o homem, Ele disse assim, façamos o homem, lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. O que significa? O que significa apenas que quando o homem é como Deus quer que ele seja, Deus, ao olhar para nós, Ele tem prazer em nós. Quando Deus terminou a criação, em 1:31 de Gênesis, Ele olhou para tudo que Ele criou e disse assim, eis que tudo era muito bom. Aleluia, Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Para Deus olhar para algo e dizer daquela coisa que é muito bom, aquilo tinha que agradar os olhos dEle, porque a natureza de Deus é a medida das coisas de Deus. Não é a natureza do homem, não é o que você pensa, é o que Deus pensa, não é como você vê, é como Deus vê, aleluia. E eu estava lendo esse texto e comecei a imaginar como era a vida no jardim, tudo que Deus criara. Para Deus olhar e falar, isso é muito bom, porque você não vai ver Deus falando isso mais. Você vai ver Deus falando isso a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia. Muita gente estava batizando naquele dia, mas somente para um homem a voz foi dirigida. Para Jesus. Amém? Agora, você observa que na sequência de tudo, o homem peca contra Deus. Ele afasta de Deus. E ele torna-se desagradável a Deus. Deus já não vê o homem como via antes, objeto do seu prazer e do seu deleite. Estão aí? Amém. É isso mesmo. Quando ele olhava para o mundo, ele não podia ver a sua natureza sendo expressa no mundo. Ele via violência, ele via irmão matando irmão, via adultério, via toda a contaminação. E o Senhor disse, isso não satisfaz o que está no meu coração. E a partir desse momento em diante, você vai ver Deus procurando encontrar alguma coisa na terra que Ele pudesse dizer, eu tenho prazer, eu tenho alegria, estou satisfeito. Aleluia. Estão aí? E essa é a história do Velho Testamento. Quando você pega o Velho Testamento, você vai ver Deus buscando. Se você lê Bíblia, leia os livros dos profetas maiores, principalmente Ezequiel nos primeiros capítulos, até o capítulo 20, 25,
você vai ver como o coração de Deus está triste, por conta de todo o investimento que ele fez em Israel, e o feedback não aconteceu. O retorno não foi verdadeiro. Aleluia, aleluia. E se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver a história daquilo que não satisfaz Deus, daquilo que não é o deleite de Deus, não é o prazer de Deus. Deus não tem alegria naquilo. Você vai ver um povo levantando e Deus disposto a perdoar. E esse mesmo povo, pouco tempo depois, mergulha no pecado. Estava lendo Jeremias, quando aqueles homens chegaram para Jeremias e disseram: Jeremias, consulte o Senhor para nós, e o que o Senhor disser na sua boca nós vamos fazer. E o Senhor fala, e eles fazem o contrário. É assim. Estão aí, irmãos? Deus aceita algo, rejeita algo, apenas de acordo que aquilo que é feito agrada a sua natureza, tem o contentamento dele. E nós usamos Deus para justificar as nossas coisas. O irmão chegou para mim essa semana e disse: pastor, eu tive uma visão, Deus falou assim, assim comigo. E como estava só nós dois, eu tinha liberdade para falar. Eu disse: Deus não falou com você, meu amigo. Você está enganado. Isso é a sua carne falando. E foi engraçado que ele caiu de joelhos assim diante de mim. Disse: pastor, ore por mim. Porque há muitas pessoas dizendo: Deus falou comigo, quando é mentira. Está lá no profeta Ezequiel também. Esse povo chega até você e diz: olha, o Senhor me falou, mas é mentira, porque eu não falei com eles. Não falei. Então cuidado com essas pessoas que chegam para você e dizem: olha, assim diz o Senhor. Preste atenção no que está por trás. Aleluia. Mas isso é uma longa história, né? E quando você olha para a história do Antigo Testamento, havia um fio que permeava tudo. É como um fio dourado num tecido preto. Percebe-se claramente. O fio estava ali. A intenção de Deus estava ali. O que Deus queria estava ali. Mas os homens não conseguiam perceber. E dentre esses homens, havia um homem chamado Abraão. Essa longa história que eu falei, ela vem desde o princípio. E lá pelo capítulo 12 do livro de Gênesis, entra em cena um homem chamado Abraão. A Bíblia vai dizer que esse Abraão, ele buscava uma cidade. Ele procurava uma cidade cujo construtor e ornamentador era o próprio Deus. E esse homem andou na terra prometida, ali na terra, né, na Palestina, de um lado para o outro, vivendo em tenda, diz o texto, com Isaac e Jacó, o herdeiro com ele da mesma promessa. Ele buscava uma cidade não construída por homens pecaminosos, por mais maravilhosas que possam ser as cidades. Mas se não é construída por Deus, não tem valor para o crente. Eu vejo as pessoas indo de um lado para o outro, indo de um lado para o outro, num frenesim que não termina, em busca de um lugar melhor para viver, de um lugar melhor para isso e para aquilo outro. Irmãos, eu não vejo uma iniciativa na igreja, numa busca da igreja, para pertencer a Jerusalém Celestial e para buscar o céu. Se nós buscássemos o céu com a mesma intensidade e força que buscamos uma vida melhor aqui na terra, eu acho que mudaria muita coisa em nós. E esse Abraão, ele caminhava, ele andava. A cidade tinha que ser uma cidade
que satisfazia a natureza de Deus, e ele buscava isso. Aleluia. Deus colocou esta visão no coração de Abraão. De alguma forma, parece que Abraão compreendeu que Deus tinha uma cidade. E essa cidade era segundo os padrões dele. Aleluia. Ele vai dizer, o texto de Hebreus vai dizer, essa cidade cujo construtor e criador é o próprio Deus. E então, se você ler a história de Abraão, ele vai de um lado para o outro, ele vê várias cidades. Certamente ele esteve no Egito, viu lá cidades bonitas no Egito, mas ele disse, não é aqui. Ele deve ter visto a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra, e Deus, ele sentiu, não é aqui essa cidade. Até Jerusalém, que na altura chamava Salém, não é? Ele teve contato com Melquisedeque, que era rei de Salém. Mas por melhor que fosse Salém ou a atual Jerusalém, o Espírito Santo falou com Abraão, não é aqui. Assim ele continuou a sua jornada. 70 anos, 80 anos, 90 anos, e a Bíblia diz que ele morreu. Com quase 180 anos, quase 170 anos. 176, parece-me. E a carta aos Hebreus, coloca para mim, irmão, capítulo 11, versículo 13 e versículo 40. Depois do 40. Todos estes morreram o que, irmãos? Na fé. Não obtiveram as promessas. Está referindo-se a quem? A todos os que viveram no Antigo Testamento. Mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Verso 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor. Eles andaram neste mundo, daqui para lá, de lá para cá, buscando algo que enquadrasse na visão de Deus. Mas o texto diz que eles morreram na fé e não alcançaram a promessa, porque Deus tinha previsto o quê? Algo melhor para quem? Para nós. O que é esse algo melhor de Deus para nós? Amém? Estão aí? É a vida que nós vivemos em Cristo. Aleluia! Porque quando Jesus chega e ele entra para o seu ministério terreno, Deus olha para ele e diz, eu tenho prazer nele. E mais para frente no 1:29 de João vai dizer no dia seguinte que ele batizou Jesus, ele viu Jesus vindo para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que cobre o pecado, que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo, porque o que impede Deus de nos ver como Ele quer nos ver? É o pecado. Isaías diz, a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão agravados, mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. E as vossas iniquidades separa-vos de Deus. Isaías 58. Separa-vos de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Mas aí chega alguém que diz assim, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Aleluia. Alguém perguntou-me recentemente, pastor, Jesus morreu pelo mundo inteiro ou só por aqueles que são salvos? Os eleitos. Eu disse, olha, se eu disser que ele morreu só para os eleitos, eu teria que fazer uns malabarismos com alguns textos bíblicos, como João 3:16, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, seu único Filho, para que todo aquele inclui todo mundo, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
eterna. Aleluia. Abraão buscava, os homens do Antigo Testamento buscavam, as pessoas nos nossos dias buscam, os homens estão buscando Deus, em lugares diferentes. Uns vão para os centros de macumba consultar um pai de santo, outros vão para outras religiões que existem neste mundo. Como diz o Salmo 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. A nossa busca é pelo Senhor e pela sua bondade para conosco. Aleluia. Mas então, essa busca termina. Amém? Aleluia. O verso 22 do capítulo 12. Vamos ler esse texto mais uma vez. Pelo contrário é o quê? Ao que vem nos versos anteriores. Ele está falando aqui a respeito da visão que as pessoas tiveram ali no monte, não é? Que até um animal que tocasse no monte morreria. E a visão era tão forte que Moisés disse: eu estou todo trêmulo. Então ele está dizendo assim, você não chegou na Sião aqui da terra, mas você chegou na Sião celestial, você chegou ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, o próximo, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Para frente, mais o próximo. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais forte do que o sangue de Abel. Aleluia, vocês chegaram. Vocês não vão chegar, vocês não vão para lá, vocês já estão lá, vocês já chegaram. O texto diz isso. Aleluia. Jesus falou em João capítulo 14: eu vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pastor, mas isso fala da parousia. Olha que seja, mas também fala da realidade da vida do cristão hoje. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Esse é o tipo de mensagem que talvez você não queria ouvir, mas essa é a grande realidade da vida. Ou você toma posição diante de Deus de ser crente e de servir o Senhor e de desejar o céu, ou você vai ser arrolado com aqueles que vão ficar na terra. Ou seu coração está em Deus, ou seu coração está nas coisas deste mundo. Aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o teu coração. Aleluia. 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 A caminhada da humanidade foi uma longa caminhada, do Éden à cruz, mas ela terminou na cruz, porque na cruz entramos no descanso. Na cruz nós chegamos no lugar onde está Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou as afrontas. Acorda, irmão, em nome de Jesus. Você já chegou, a caminhada terminou, o desespero do homem acabou na cruz. Jesus foi crucificado por você, ele sofreu por você no seu lugar. A sentença que era contra você, ele tomou ela sobre ele. E pelas pisaduras de Jesus você é sarado, você é livre, a sua liberdade chegou. Aleluia. Abraão, ele tornou-se co-herdeiro conosco da mesma promessa. Ele alcançou quando Jesus veio a este mundo. Aleluia. Nós temos que ter uma mentalidade nova a partir de hoje, irmão. O desejo do meu coração é que Deus mude o seu coração, a sua mente.
Eu sei que eu estou malhando forte e falando das mesmas coisas muitas vezes, porque eu não quero ser pastor de uma igreja que vai ficar aqui. Eu quero ser pastor de uma igreja que almeja o céu mais do que tudo, que tenha desejo pelo céu mais do que a própria vida. Se tiver que abrir mão da vida pelo céu, você abre mão da vida. Aleluia, é para lá que a gente está indo, aleluia. Aleluia. Se você olhar a longa história de Jerusalém do Antigo Testamento, você vai ver que em pouquíssimos fatos e ocorridos naquela cidade, Deus teve algum tipo de prazer. Mas em toda a história de Jerusalém, você vai ver uma história de rebeldia, de rebelião contra Deus, de pecados. Até mesmo Davi, o grande rei de Israel. Você vai ver um homem, no final dos seus dias, e é os mais perigosos são o final dos dias. Sabe, o momento final da vida do homem é muito perigoso, porque é onde a gente comete os piores erros muitas vezes. E o pior erro da vida de Davi, ele cometeu nos últimos dias da sua vida, quando ele chama o seu general Joabe e diz: vá numerar este povo para saber quanta gente eu tenho, quantos homens eu tenho no meu exército, eu quero saber. A soberba entrou no coração, e a Bíblia diz que o diabo incitou o coração de Davi para que numerasse o povo. Há muitos que dizem que o pior pecado de Davi foi a queda com Betseba e a morte de Urias o Hiteu. Para mim, o pior pecado de Davi foi numerar o povo. Deus trouxe o castigo imediato. Deus mandou o profeta na casa do rei e disse: escolhe a sentença que vai vir sobre você. 3 anos de fome, 3 meses correndo na frente dos inimigos, e 3 dias que a espada de Deus venha sobre a terra. E é claro, Davi experiente, ele diz: não quero a fome, não quero os inimigos correndo atrás de mim, eu quero a espada de Deus, que Deus tem misericórdia. E de fato, se não é a misericórdia de Deus, não tinha sobrado nenhum israelita naquele dia, porque de manhã até o meio-dia, aquele anjo matou 70 mil judeus. Imagina em 3 dias. Ouça bem, irmãos, esta cidade, ela foi uma cidade que entristeceu o coração de Deus. Mas a Bíblia fala de uma nova cidade, para onde nós já chegamos. Pedro capítulo 2, versículo 5, ele vai falar dessa cidade. Ele não faz referência a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celestial. Coloque para mim 1 Pedro 2 e 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdotes santos, casa espiritual para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios o quê? Espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o novo Israel, o Israel espiritual, aleluia. Paulo também vai colocar lá em Gálatas capítulo 4, versículo 25 e 26. Paulo vai falar a respeito da Jerusalém terrestre e da Jerusalém celestial. Ele vai fazer a comparação entre Sara e Agar, e ele vai dizer: ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, e é correspondente a Jerusalém atual, a Jerusalém lá de Israel, a atual Jerusalém, que está em escravidão com seus filhos. Próximo verso. Mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre, e ela é a nossa mãe. Vocês não entenderam nada. Se tivessem entendido, vocês estavam dando glória a Deus. Aleluia. Nós chegamos nessa Jerusalém que é maior, é a do alto, aquela que é a nossa mãe, e ela é a maior de todas. E a gente acha isso pouco e troca lá por coisas banais aqui. Eu estava conversando com o Kelvin, ele estava falando comigo sobre isso: pastor, a dor do meu coração é que eu sei da verdade, eu sei o que é certo, mas às vezes o inimigo levanta. Eu disse: meu filho, mas Deus está contigo, o Espírito está contigo, porque senão você não sentiria assim.
O que nos incomoda quando erramos é o Espírito Santo, porque ele foi colocado em nós para dizer: olha, isso não é de Deus, isso é de Deus. Não faça isso porque Deus não agrada, faça isso porque Ele agrada disso. Louvado seja o nome do Senhor. Em Filipenses 2:20, Paulo diz algo maravilhoso aqui para nós. Coloca para mim. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente com vocês. Desculpa, 3. Capítulo 3, verso 20, desculpa lá. Não é o 2, isso aí. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. Você é cidadão de onde? Do céu, irmão. Do céu, irmão. Então viva como tal, irmão. Viva neste mundo como cidadão do céu. Aleluia. O que é aceite no céu, o que é bem-vindo no céu, o que acontece nos céus. Oh, meu Deus. Precisamos fazer essa transição do que é terreno para o que é espiritual. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Mas só podemos entender as coisas espirituais se formos espirituais, irmãos. Nós só compreendemos as coisas de Deus se formos espirituais. Aquilo que é espiritual é o que Deus está procurando para possuir. Ele só pode estar conosco se mudarmos de lugar. Deixarmos de ser tão carnais e terrenos e nos tornarmos espirituais. Quando o Espírito de Deus dentro de você disser: isso não é bom, não faça. Se o Espírito Santo disser para você: olha, não vá por esse caminho, não vá. Não vá. Você é uma pedra na construção dessa Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que tudo isso, todo esse simbolismo quer nos dizer? Apenas quer dizer que Deus vai encontrar a sua plena satisfação no homem que está em Cristo, na mulher que está em Cristo, naquele que está no Senhor. E Paulo diz que aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 6, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, aleluia, aleluia, aleluia. Eis que tudo se fez novo, há uma nova vida começando para você, quando você entende a realidade celestial. Aleluia. Há uma palavra muito forte de Jesus em João 15, peço que o verso 7, onde Jesus diz assim: se vós estivermos, se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, e vai ser feito. Amém? Eu vejo gente pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, diz: pastor, mas não passa nada. Há uma partícula condicional, uma preposição aqui, que diz isso, que nos ensina, que nos mostra que há uma condição para você pedir o que quiser e ser feito para você. Você precisa estar em Jesus, nele, dentro dele. Aleluia. Aleluia. Quando você está em Jesus, isso faz de você uma nova criatura. Você é um termômetro para você descobrir, você vive para a carne ou você vive para o céu. Para que você vive? Se você está em Cristo, você vive para as coisas de Cristo. Esse é o seu desejo. Eu vejo pessoas se importando e sofrendo por coisas tão pequenas, irmãos, tão passageiras, deixando Deus por coisas tão banais. Ah, ele fez isso, eu não quero segui-lo mais. Oh, porque Deus não fez isso para mim, eu não vou mais à igreja. Pelo amor de Deus. Aleluia. Hoje é o dia de se preparar, irmãos. Esse é o momento de você se preparar. Já estou chegando para o final. Vamos ver de perto isso.
Vamos considerar algo aqui. Se você é realmente um filho de Deus, nascido de novo, olhe para mim, por favor. Se você realmente é um filho de Deus, nascido de novo, você, aleluia, é parte da cidade que Deus está construindo. Então, quando você for cantar os louvores que fala da Nova Jerusalém, você vai cantar diferente. Você não vai pensar como algo à parte de você, mas como você sendo parte dessa cidade. Observe que essa cidade, ela desce do céu. Para ela descer do céu, ela tem que estar lá primeiro. E ela chegou lá de que maneira que essa Jerusalém chegou lá? Através daquilo que você faz aqui neste mundo, da sua vida, da sua conduta. Você está se tornando pedra viva. Amém? Aleluia. Deus está construindo algo. Deus está trabalhando em você. Como o escultor pega uma pedra bruta, as pessoas só veem pedra bruta, mas o escultor já está vendo a imagem que ele vai formar. E cada martelada que ele dá, e cada pancada que ele dá, e cada movimento que ele faz, ele está desenhando algo. E de repente você olha e fala: uau! Eu nunca imaginava que aquela pedra bruta ia ficar uma estátua tão perfeita e tão bonita. O Espírito Santo está trabalhando em nós, irmãos. Martelada após martelada, martelada após martelada. E Ele está desenhando você. Ele está desenhando a face de Jesus em você. Aleluia. Ele está construindo. Aleluia. Martelada após martelada. Ele está trabalhando. Ah, você era pedra bruta. Quando você veio para o Senhor, você era todo cheio de arestas. E o Senhor começou a parar essas arestas, começou a trabalhar isso, aleluia. Os ângulos todos, Ele começou a trabalhar. Oh glória! E como o seu irmão que está do seu lado é pedra bruta também, vocês vão ali chocando um com o outro. Deus pega os dois e quer colocar no mesmo muro, na mesma parede. Só que há arestas que precisam ser aparadas. E Deus mede, não, tem que tirar essa parte. Ah, é isso aí. Aí quando aquilo está perfeito, Deus vai e coloca e encaixa com uma luva. Aleluia. Ele coloca você no seu lugar. Você é pedra viva. Você é pedra viva, trabalhada pelo Espírito de Deus. Trabalhada pelo Senhor, Ele está trabalhando em você, aleluia. O Espírito Santo está aparando as arestas. Isso que está acontecendo com você, essas provas todas. E às vezes você olha para o irmão e diz: não suporto ele. Ele também está olhando para você: não suporto ela também, né? Mas os dois estão sendo trabalhados pelo Senhor, um trabalhando o outro. A Bíblia diz: assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo o seu companheiro. E vamos sendo trabalhados. Oh, aleluia. Está doendo, é assim mesmo, é as marteladas do Senhor. Ele quer te colocar lá, mas você precisa encaixar num padrão que Ele, Deus, estabeleceu. E Ele está tratando de você. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando o Espírito Santo está trabalhando em nós, isso não é o que nós desejamos, não é o que nós queremos. A gente acha que estamos prontos e preparados. O Senhor diz: não, eu tenho que tirar algumas coisas de você ainda. Você ainda não foi colocado lá porque ainda falta parar algumas coisas. Mas quando, aleluia, Deus vem parar todas as arestas, Ele vai te colocar lá. E você vai ver que você vai estar no seu lugar, aleluia, completamente identificado com o resto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Salmo 122, versículo 3. Aleluia. Sabe por que tem que ser assim? Porque o muro tem que ser algo compacto. Diz o texto que Jerusalém, você está construído como uma cidade bem sólida. A versão, o texto no original diz uma cidade compacta.
Não pode ter rachadura, não pode ter fissura, não pode ter abertura nenhuma. É justo, compacto. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Pedro, 1 de Pedro 2,25. Estou terminando já, irmãos. Nós vamos orar. A Bíblia diz assim: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, vocês se converteram ao pastor e ao bispo de vocês. Pode passar para frente, vamos para frente. Igualmente vocês, não tem que ser, aí já é o 3, né? Tem que ser antes desse então. Capítulo 2, versículo 24. 23, por favor. Isso. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Para frente, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos edificados pelo Senhor, trabalhados pelo Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé, por favor, irmãos. Eu quero que você entenda, em nome do Senhor, que nós somos pessoas cheias de arestas, não é? De mau feitio. Há muitas coisas que a gente faz e não, porque a Bíblia manda fazer, mas a gente não gosta nem um pouco, não é? Como perdoar aquele que te ofendeu, como deixar de lado a vingança. A vingança é como um veneno, irmãos. Aquele copo de veneno que você toma esperando que o outro morra, só vai matar você. Por favor. Deus está parando as nossas arestas. Nós somos um povo com a superfície muito áspera. E quando nos esfregamos uns nos outros, há muita fricção. É ou não é? Você sabe o que eu quero dizer. É impossível a gente se dar bem juntos, sem percalços, sem ofensas, sem magoar, não é? É difícil. E então o Espírito Santo vem, e a gente queria que ele passasse um pano, não é? Mas ele pega aquela lixa mais grossa e começa a lixar. Oh, Jesus! Oh, meu Senhor! E ele coloca a gente difícil do seu lado, e você fala: meu Deus, de onde veio esse? O diabo mandou, e Deus disse: não, foi eu que mandei, fica tranquilo. Muitas vezes ele nos coloca em situações tão difíceis, e a gente pensa: só pode ser o diabo, e Deus: não, sou eu mesmo, estou tratando com você. Aleluia. Deixa Deus cuidar de você. Tudo que Deus constrói é para a eternidade, irmãos. Tudo que Deus trabalha é para a eternidade. Aleluia. Quando nós estamos falando da Jerusalém celestial, você está falando de algo eterno. Não estamos falando de algo passageiro. E o ponto é este: o que Deus está fazendo nesse pequeno hiato de tempo, nesse pequeno fragmento de tempo, que é o tempo das nossas vidas, é tão pouco, não é? Não acha pouco? Os anos que a gente vive na terra, os que vivem muito, 80, 90. Meu pai chegou quase a 100. Aqueles que passam de 100. Mas o que Deus está fazendo na sua vida, nesse curto espaço de tempo, vai brilhar na eternidade. Talvez os homens não vejam,
Talvez o carnal não enxergue isso. Ele vai olhar para você e vai dizer: do que valeu? Do que adiantou você sofrer tanto? Se enfrentar e continuar firme com fé em Deus. Não adiantou nada. Veja o que aconteceu. Veja sua família, seus filhos. Veja a sua vida. Quanto você ganhou? Oi. Eu estou falando isso por experiência própria. Muitas vezes ele chegou até mim e disse: de que adiantou? Você não viveu nada. 15 anos eu fui para a igreja. São 44 anos andando com ele. Muitas vezes eu vejo dificuldades, apertos. O inimigo diz: do que adiantou tudo isso? E eu digo: valeu a pena, porque eu estou olhando como Abraão para a cidade futura. Usando as palavras de Paulo, eu quero concluir. 2 Coríntios 4:17. Paulo, diante das suas aflições, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Aleluia. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se veem são eternas. São eternas. Para onde você está direcionando a sua mirada hoje? As tribulações são leves e momentâneas, se comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Eu confio que você está começando, já está começando a ver no que Deus está a trabalhar em nossos corações e o que Ele está construindo na eternidade. Portanto, não cesse de pensar na cidade celestial. Todos os dias, quando eu acordo, antes de qualquer coisa, eu agradeço a Deus por ter me escolhido para fazer parte dessa cidade. E temos que pensar dessa cidade como um povo conformado à imagem de Jesus, para que Deus possa olhar e dizer assim: eu tenho prazer, eu tenho prazer. Aleluia. 1 Pedro 1:4, 2 Pedro, aliás, 1:4, Pedro vai dizer que nós somos o quê? Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem o quê? De quê? De quê, irmãos? Da natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões do mundo. Eu não sou escravo das paixões e das corrupções do mundo. Eu escapei daí. E eu fui feito participante da natureza divina. Está olhando esse pedaço de carne aqui diante de vocês? Ele vai embora. Mas esse não sou eu. Porque o que eu sou de fato é eterno. É eterno. Aleluia. Abraça essa verdade nesta manhã e creia nela. Abra o seu coração para Deus e sinta parte disso. Nós vamos cantar e depois vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele, Deus, falou conosco nesta manhã.